A gente está na ponta da linha com mais um especialista que vai nos ajudar a tentar traçar, né, daqui para frente, como a Larissa Biscaia disse. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas vamos tentar colocar aqui os acontecimentos em linha para a gente pelo menos compreender o que está rolando agora. O professor Vinícius Vieira é professor de Relações Internacionais da FAAP, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, a gente tem aqui a informação de que o Catar conseguiu interceptar uma segunda onda de mísseis lançados pelo Irã contra o país. Quer dizer, o Irã já estava de prontidão também para fazer esse contra-ataque depois de ser bombardeado por Estados Unidos e Israel. Porém, como a Larissa também muito bem trouxe, Irã, nesse momento, está enfraquecido militarmente, né, depois de já ter sido bombardeado anteriormente. Irã tem força militar para se sustentar nesse conflito? Por quanto tempo, professor? Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pelo convite. De fato, o Irã está militarmente enfraquecido, não apenas em função desse último ataque que Trump empreendeu antes, né, do ataque de hoje contra instalações nucleares, foi ali focado em instalações nucleares, obviamente, mas por conta do que se passou no ano passado ali entre Irã e Israel. O Irã chegou a retaliar, usou ali alguns mísseis, e a grande incógnita que fica, mas se sabe, né, muito provável que o Irã não tenha ali muitos recursos, muitos mísseis ou capacidade de substituir mísseis, caso eles sejam empregados aí, como nós temos visto, contra bases dos Estados Unidos no Oriente Médio e contra Israel. No caso de Israel ali, os relatos apontam para um ataque de drones. Os drones hoje são uma alternativa mais barata, mas não talvez tão efetiva quanto mísseis, lembrando sempre que tanto Estados Unidos nas suas bases e principalmente Israel com seu domo de ferro, eles acabam ali neutralizando esses ataques. Então me parece que a aposta de Trump é justamente essa, enfraquecer o regime, exauri-lo, né, exaurir o regime iraniano de forças militares, de modo a forçar ali uma mudança de governo. O professor, a retaliação, como a gente tem dito aqui, do Irã foi muito rápida, como se o Irã já estivesse esperando por esse ataque. De fato, aparentemente estava, né? Com uma retaliação pesada, inclusive, para cima de Israel, com mais de 35 mísseis e outros tantos em bases americanas espalhadas por outros países do Oriente Médio. O senhor falou a respeito do enfraquecimento do Irã no que diz respeito ao poder de reação. Talvez essa primeira reação tenha sido rápida e com ênfase justamente para evitar, talvez, mais um ataque de Estados Unidos e Israel? Exato, acho que o Irã ele usou ali, não sabemos se força total, mas realmente é um ataque bastante forte, mostra que eles estavam preparados e o objetivo claro do Irã é dissuadir tanto Israel quanto os Estados Unidos de continuar os ataques. A grande questão que fica nesse caso é se Trump e Netanyahu vão se amedrontar perante esses ataques. Como esses ataques são pouco efetivos, aí os relatos da mídia apontam que teria havido ali uma morte, uma vítima apenas dos Emirados Árabes, novamente Israel, que acaba sendo, no fim das contas, o grande alvo do Irã, tende a se defender muito bem. Então também tem uma questão da efetividade, né, e não apenas da disponibilidade dos mísseis, ou seja, o Irã ele pode ter mais mísseis, mas ele, se não sendo efetivos, isso também acaba impactando o moral, né, a disposição ali, principalmente da população iraniana, que já vinha ali num conflito com o regime iraniano em função do aumento do custo de vida, continuar a apoiar o regime num cenário em que o país direciona os seus recursos para fins militares. Sem dúvida, o objetivo do Irã é dissuadir novos ataques, mas não me parece que será bem sucedido, porque o aparato militar, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, o Trump, ele enviou ali muitos recursos, navios de guerra, preparou ali bases para se defender dos ataques. Me parece que é uma assimetria, né, uma diferença de poder muito grande. E Trump ele está decisivo em mudar o regime do Irã, até porque ele com isso, Fábio, ele acaba fazendo o quê? Diversionando ali, distraindo a opinião pública americana de problemas econômicos
que os Estados Unidos estão sofrendo e que estão minando a popularidade de Donald Trump. Ou seja, os incentivos para os Estados Unidos irem até o fim desta vez me parece que são grandes e isso, claro, complica a situação do Irã. Professor, nós conversávamos com o professor Sidney Leite, que falava aqui sobre o objetivo principal dos Estados Unidos, que é se colocar como a maior nação do planeta, né? A maior nação do mundo e lastreado com base no seu poderio militar. Diante disso, do Make America Great Again, ser uma coisa maior do que a gente pensava, envolvendo política internacional, envolvendo negociações oficiais, como a gente conhece, dentro das regras colocadas hoje em dia, a gente está falando de conquista bélica mesmo. Isso pode gerar algum tipo de apoio dentro do próprio país, né, por parte dos americanos que vão enxergar aí sim, então nós vamos ser superiores de fato. Será que a gente está olhando para um cenário, né, professor, que pode ser muito maior do que esses conflitos localizados? A gente pode estar falando de uma nova ordem mundial. E nesse sentido, será que Trump consegue angariar apoio dentro dos Estados Unidos para sustentar essa política? A sua pergunta é muito boa, Carla, porque justamente parte da lógica do MAGA, Make America Great Again, na campanha do Trump, era tirar o envolvimento dos Estados Unidos em guerras que apenas serviram ali para exaurir os recursos americanos, aumentar a dívida pública americana, como a gente tem visto desde a guerra do Iraque, lá em 2003, sob George W. Bush. Então, o Trump ele contradiz sua promessa de campanha ao fazer ações como essa que nós estamos vendo agora, mesmo a intervenção ali, ainda que pontual, no caso da Venezuela, para capturar Nicolás Maduro. A base dos Estados Unidos que apoia Trump, ali, a base eleitoral trumpista, ela quer, sobretudo, melhores condições de vida para suas famílias, recuperação dos empregos industriais. Se Trump conseguir persuadir essa base mais aguerrida de que essas guerras importam mais do que empregos, do que melhoria da economia, ele será bem sucedido. Eu acho que o efeito, né, patriótico, né, de se demonstrar militarmente forte enquanto se enfrentam vários problemas em casa, né, domesticamente, ali nos Estados Unidos, principalmente essas discussões aí sobre o aumento do custo de vida, que vem afetando a popularidade do Trump, né, e ele se elegeu em grande parte também prometendo ali debelar a inflação, que foi relativamente reduzida, mas que ainda afeta boa parte da sua base, me parece, Carla, que ele não será bem sucedido nessa empreitada. Esse é um ano eleitoral, é importante dizer, nos Estados Unidos, são eleições de meio de mandato, ou seja, para o Congresso, então Trump me parece que está apostando as fichas nesse efeito patriótico, mas o meu palpite é que ele será ali de vida curta esse efeito, porque não afeta imediatamente as pessoas. E se houver uma guerra mais generalizada, que é o grande risco no Oriente Médio, fica a pergunta: os Estados Unidos vão mandar tropas? Tropas implicam necessariamente, em algum momento, mortes de soldados. Então é importante ter esse cenário em mente para pensar que Trump, ao fazer, né, esse ato de suposta grandeza militar, no fim das contas ele pode estar gerando mais problemas para si, para os Estados Unidos e para o mundo. Uhum. Uma última pergunta que foi feita por um ouvinte um pouco mais cedo, professor. O que é que o senhor imagina de ações de Rússia e China a partir do que aconteceu nessa madrugada? A Rússia e a China só vão intervir militarmente num cenário muito, mas muito remoto, porque elas sabem que se houver algum confronto contra os Estados Unidos e Israel naquela região, é um caldo perfeito, para usar uma metáfora, para uma terceira guerra mundial, porque aí nós temos, de fato, grandes potências disputando o poder diretamente entre si numa mesma região. A Rússia ainda estaria ocupada com a questão da Ucrânia. Não me parece que haverá nada além aí de declarações diplomáticas. Já para a China, talvez se torne mais crucial e mais relevante alguma ação mais decisiva, não necessariamente militar, mas uma tentativa ali de fazer alguma articulação diplomática para neutralizar os Estados Unidos,
caso a compra de petróleo iraniano seja impactada devido a esse conflito, o que, caso o conflito se prolongue ou haja mudança de regime. Perdemos o contato com o professor no finalzinho, né? Voltou. Nas próximas semanas. Então, em suma, nós temos aqui a China talvez mais preocupada com questões econômicas, o acesso ao petróleo iraniano. Se isso prejudicar a China, aí a China pode subir o tom, mas não vejo a China tendo ou pretendendo ter envolvimento militar diretamente nesse contexto. Muito bem, professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV, Vinícius Vieira, nos ajudando a entender um pouco mais o que acontece nesse instante no Oriente Médio, com esse conflito estabelecido entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, com ataques de lado a lado. Obrigado mais uma vez, professor Vinícius, pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima.